Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aqui ao vivo para dar início à nossa live de hoje, a live que dá ensejo aqui ao do nosso curso Aprovação sem Fórmula. Estamos aqui com transmissão também pelo YouTube, porém ao vivo no Instagram, no meu perfil, e agora eu já acabei de enviar o convite para o meu querido amigo, professor Fábio Roque. Enviei o convite. Se você puder colocar no mudo, Fabão, a transmissão do YouTube, abaixar o volume do iPad, a gente fica só pelo celular. Na verdade, abaixar o outro. Olha aí, você me ouve? Não lhe ouço aqui no Instagram. Veja se seu áudio está ok. Aí, agora abriu. Pronto, acho que agora foi. Foi. Maravilha. Beleza, meus amigos? Já eu coloquei no mudo aqui o YouTube para não gerar microfonia, mas estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Gostaríamos de cumprimentar todos os alunos e alunas que estão aí chegando para participar dessa nossa live, que dá ensejo ao lançamento de um curso que era há muito tempo por nós idealizado, esse curso intitulado Aprovação Sem Fórmula. Eu vou, antes de passar a palavra para Fábio, contar um pouco da história de como surgiu esse curso, até para que as pessoas entendam que, na verdade, ele surge da realidade. Esse curso, ele surge da... Deu uma microfoniazinha. Esse curso, ele surgiu das próprias angústias que eu tinha durante a minha preparação, e sempre eu ouvia candidatos aprovados dizerem para outros candidatos que ainda estavam estudando que a aprovação só tinha um único método, só tinha uma única fórmula. Eu acho que tá vazando um pouquinho de microfone. Acho que parou aí agora. Sempre eu ouvia pessoas dizerem que quem não estuda 8 horas por dia não passa em concurso, quem não estuda por manuais também não consegue passar em concurso, ou quem não faz questões, ou quem não faz resumos, ou até o contrário, eu já vi também muita gente dizer que só passa em concurso quem não faz resumos, porque se a pessoa for fazer resumo, ela vai reprovar no concurso público. E durante muito tempo eu me questionava, mas será que eu estou estudando errado? Será que esse método que eu estou seguindo, ele é um método que não vai ser próspero, ele não vai ser um caminho que venha gerar frutos, nesse objetivo que é colher os frutos da aprovação? E aí, como eu já tenho muitos anos que tenho amizade com o Fábio, a nossa proximidade e amizade já é de longas datas, eu tinha a liberdade, pela amizade, de ligar para Fábio e perguntar, mas Fábio, eu ouvi dizer que esse método aqui não funciona e tal. E aí Fábio desde sempre me falava, certa feita me chamaram para dar uma palestra sobre como passar em provas e concursos. E eu disse para o anfitrião que eu não poderia dizer como passar em provas e concursos, com todo respeito àqueles que o dizem, que o fazem, que dizem, porque eu estaria dizendo o caminho para passar, como se só existisse um. O que eu posso dizer na contribuição da minha palestra é como eu passei. Eu achei uma sacada genial. E isso transformou, inclusive, o nome da palestra. O nome da palestra que viria a ser como passar em provas e concursos, o que sugeriria um caminho para ser aprovado, passou a ser, em outra medida, como passei em provas e concursos. E aí eu comecei a atentar para isso que o Fábio falava. Ele falava, Éden, para mim funcionava desse jeito, mas não necessariamente é algo que tem que funcionar para todo mundo. Então, por exemplo, algo que a gente sempre ouve muitas pessoas falarem, que tem que fazer questões, porque questões vão lhe colocar ali no centro da realidade do que está caindo, e são as questões que efetivamente vão mostrar aquilo que está caindo e como você pode acertar. E aí Fábio virava para mim e falava, olha, mas eu não fazia questões. E uma pessoa que tem o currículo de Fábio, que eu tive a oportunidade de colocar agora aí nas redes sociais, nos meus stories, e também num post, como uma participação especial que nós teremos nesse curso, é um currículo de alguém que tem algo a acrescentar e que mostra que a legitimidade da aprovação também habilita a dizer que não existe um único caminho para essa aprovação.
Então, o curso nasce dessa inquietude, nasce dessa angústia de achar que existe um caminho, porque disseram que tem que estudar, por exemplo, várias matérias de vez. E aí uma coisa que eu me identificava com o Fábio. Eu não me identificava com o Fábio em não fazer questões, mas porque eu fazia questões. Mas eu me identificava com o Fábio em estudar uma matéria por vez. E há muitos recém-aprovados que dizem que é um absurdo você estudar uma matéria por vez, porque se você estuda só uma matéria por vez, você vai esquecendo as outras. Quando, na verdade, conseguimos êxito mesmo estudando uma matéria por vez. A gente só mudava de matéria quando terminava a primeira. Fábio estudou dessa forma, eu também estudei. É apenas um exemplo em que houve convergência, mas em outros, como nas questões, não houve. E nem por isso a gente pode dizer que um caminho é mais acertado do que o outro. Então, acho que essa primeira fala, Fabão, antes de aprofundar aqui os outros exemplos, é uma fala de tranquilidade. Eu poderia dizer em sentido alegórico de libertação, claro, em sentido metafórico, mas em libertação no sentido das mensagens que eu recebo no meu direct, no meu inbox, de pessoas dizendo: caramba, professor, você estudou uma matéria por dia. Eu sempre quis estudar uma matéria por dia, mas sempre ouvi dizer que se estudasse uma matéria por dia, eu ia me prejudicar. E aí eu ficava seguindo os outros conselhos e fugindo daquilo que era o melhor para mim mesmo. Então, Fabão, lhe passo a palavra agradecendo pela sua participação, que é especialíssima neste curso, mas de antemão, agradecendo também as pessoas que aqui estão. Se vocês puderem clicar nesse aviãozinho que aparece aí embaixo e compartilhar essa live, para que outras pessoas também possam ter acesso, compartilhe aí, clica no aviãozinho. Quem compartilhou também manda o seu ok para a gente saber que vocês estão interagindo. É uma forma também de a gente interagir com vocês. É claro, fiquem completamente à vontade para fazer quaisquer perguntas que desejarem. Com a palavra você, Fabão. Boa noite. Valeu, meu amigo. Boa noite. Boa noite aos meus amigos e amigas que aqui nos acompanham. E creio que a sua introdução foi uma síntese bastante elucidativa do que é que nós nos propomos, né? Então, essa é uma inquietude que nós compartilhamos há muito tempo e que realmente a mim sempre incomodou. Sempre incomodou a mim essa ideia de pessoas buscarem uma fórmula para aprovação e outras pessoas defenderem que existe uma fórmula para aprovação. Você precisa fazer isto e você será aprovado. O caminho é este e você será aprovado. E se não fizer, não será aprovado. Não, não existe isso. Claro, existem algumas premissas básicas. O estudo, a dedicação, a disciplina. Mas quanto ao método, quanto à fórmula, aquilo que deu certo para mim pode não dar certo para outras pessoas. Aquilo que não funcionava direito para mim pode funcionar com outras pessoas. E era esse o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo há anos, né? Quando você inicia essa sua trajetória no estudo para concurso, a gente conversava exatamente sobre isso, né? Que não existe uma fórmula, não existe um caminho, não existe uma única metodologia para uma aprovação. E a gente precisa conhecer, evidentemente, os caminhos, mas adaptarmos-nos àquilo que para nós é mais proveitoso. E para cada um tem suas particularidades, tem suas predileções, tem e outras tantas questões, né? Então, há quem diga, por exemplo, não consigo estudar deitado porque eu deito e durmo. E outras pessoas dizem, não, minha coluna dói quando eu fico sentado, eu tenho que estudar deitado. Então, quem estudou sentado vai passar e quem estudou deitado não, ou vice-versa. Assim, utilizando um exemplo até de cunho jocoso, só para deixar claro que isso não faz a menor diferença. Então, não faz a menor diferença se você vai, no fim das contas, estudar uma disciplina por dia, 2 disciplinas por dia. Então, decididamente, né, no fim das contas, você vai encontrar muitos aprovados e aprovadas que utilizaram as 2 fórmulas, as 2 metodologias e outras tantas, e acabaram logrando êxito também. Então, eu também, nessa fala inicial, também cumprimento todos os amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando mais uma vez e já lhe devolvo a palavra, meu amigo. Maravilha. O colega comentou: estudar deitado é complicado, não dura 10 minutos. Mas há pessoas, inclusive pessoas conhecidas do meio de preparação para concursos, que só estudavam no sofá. Imagina, o sujeito falando, só rindo quando eu vou para o sofá. Se eu não vou para o sofá, não dá certo. Então, o curso parte dessa premissa. Esse é live de lançamento para aqueles que estão chegando agora. Já temos aí mais de 60 pessoas aqui ao vivo. E esse é a live de lançamento do curso Aprovação Sem Fórmula. Um curso que nasceu da minha inquietude, portanto, que eu estou aqui capitaneando, digamos assim, mas que eu conto com a participação de Fábio. Eu sempre gostei de trazer essa mensagem
de trazer essa orientação, de trazer esse direcionamento. Mas como eu recebi essa orientação de Fábio, eu acho que a melhor forma que eu poderia entregar esse conteúdo para as pessoas seria convidar Fábio para uma participação, naturalmente por conta de todas as outras atividades que Fábio exerce, no magistério, na magistratura, mas algo que traga apenas o depoimento dele, que ele possa contar como ele passou. Então, alguém que, e eu peço a licença, Fábio, eu sei que pela sua simplicidade de inscrição, você não gosta de enaltecer os seus títulos, mas até para que as pessoas que nos assistem saibam, alguém que passa para técnico da CGU, analista de TRF e de MPU, procurador do Distrito Federal, procurador federal, 2 vezes procurador da Fazenda Nacional, para pegar título, juiz de direito no seu próprio estado, no estado da Bahia, exerceu o cargo, foi juiz estadual em Feira de Santana, na Bahia, passou para juiz federal do TRF-5 em 11º lugar, no TRF da 5ª região, passou também para juiz federal para o TRF da 1ª região, que é o cargo que exerce atualmente, e também passou no Ministério Público Federal para procurador da República, logrando êxito na posição impressionante de 1º lugar geral de âmbito nacional. E quando as pessoas veem esse currículo, elas ficam curiosas. Fábio, como você passou? Então, assim, como eu já também lhe conheço, eu não quero que você diga como passar, mas como você passou, o que você fez. Eu vou lhe fazer algumas perguntas pontuais para que você vá dizendo o seu método. Olha aí, a pessoa colocou aqui, ó, Eliúdio colocou, é um monstro, mas é verdade, é por isso que o apelido dele é o Monstro Rock, porque é imbatível, não tem uma pessoa, Alan, gênio, é verdade. Ele não gosta que eu fale, mas com certeza eu não conheço, com todo respeito aos colegas da área concursal, mas eu efetivamente eu desconheço alguém que tem um currículo com tantas aprovações como o de Fábio, em concursos tão difíceis e tão expressivos. Então, eu já começo me perguntando, Fabão, como era essa história das questões, que todo mundo falava de fazer questões, mas você não se habituava e mesmo assim você brilhou. Diga lá. Antes de responder diretamente a pergunta, é importante a gente mencionar também que no meio dessas aprovações tivemos reprovações, frustrações, angústias, aquele medo de que não vou conseguir, de que não vai dar certo, de que não vou passar, aquela sensação de que não estou rendendo, aquela sensação em véspera de prova de que não estou suficientemente preparado, aquele medo de me inscrever porque acho que tem muita gente estudando há mais tempo e muito mais preparado. Então é importante a gente compreender, porque quando a gente vê essas aprovações, eu estou convicto de que todos que aqui estão nos acompanhando e que estão na Batalha dos Concursos também chegarão lá, mas é importante que a gente compreenda que não foi uma trajetória em linha reta, nunca é. Nunca é. Eu falo por mim e eu tenho convicção de que estou falando por Éden, que aprovado recentemente para delegado da Polícia Federal, mas também com outras tantas aprovações. Estou falando por outros aprovados e aprovadas também. Então é importante que a gente compreenda isso, né? Que essas dificuldades pelas quais eventualmente vocês estão passando são dificuldades que os aprovados e as aprovadas passaram também. Então isso é absolutamente natural. E também, ainda antes de chegar na questão, né, na pergunta, Éden, é importante fazer um registro aqui, que é algo que eu costumo dizer. Eu me recordo que quando eu estava nessa batalha dos concursos, já tendo sido aprovado na AGU para procurador federal, que é um excelente cargo, um grande concurso, que inclusive tem uma previsão de sair, né, agora, final do ano, dizem que em novembro vamos ver, mas é um excelente cargo, uma grande carreira, um grande concurso, mas eu queria continuar estudando porque à época eu queria ir para o MPF, eu queria ir para o cargo de procurador da República. E à época eu vi um aprovado, que eu só não vou declinar o nome porque não pedi autorização a ele, mas era um aprovado. Veja, eu estudando, começando a me preparar para o concurso de procurador da República. Eu vi um rapaz que ele era defensor público e ele tinha acabado de ser aprovado para a magistratura federal e em procurador da República em primeiro lugar. E quando eu vi aquilo, eu pensava, o cara é um gênio. Que foi o comentário que fizeram aí, né? Eu pensava, o cara é um gênio. Isso é algo sobre-humano, isso é algo inalcançável, que o sujeito é um monstro, eu dizia exatamente isso, né? E com o passar do tempo, né, alguns anos depois, acredito que 2 ou 3 anos depois, eu consegui, depois de algumas reprovações, frustrações, angústias, como eu havia dito, eu acabei conseguindo, né, a aprovação nos concursos, 2 concursos da magistratura federal e também no concurso de procurador da República em primeiro lugar. Ou seja, aquele feito que
aquele candidato de 2, 3 anos antes havia conseguido. Então, o que é que mudou daquele momento em que eu considerei um gênio sobre-humano absurdo? É porque eu me tornei um gênio sobre-humano absurdo? Não. O que mudou foi tempo de preparação, foi maturação de estudo e foi, no decorrer desse tempo todo, a manutenção da disciplina e da persistência no estudo. Então, assim, quando eu ouço falas como essa, né, enaltecendo os feitos dessa forma, eu me lembro daquela minha sensação lá de 2, 3 anos, e eu sei que dá essa impressão mesmo, né? Eu vi aquele rapaz aprovado em primeiro lugar e eu, de onde veio, o que come, né? Como vive, né? De que planeta veio. Quando, na verdade, não, né? Decididamente não. Ele, obviamente, tem seus méritos, é alguém que eu respeito muito até hoje, processualista civil, acadêmico, né? Tem um baita currículo, e é alguém que eu respeito até hoje, mas eu sei que o feito dele, hoje, eu sei que não é nada de sobre-humano. Então, é algo que, obviamente, muita disciplina, muita abdicação, muita perseverança, muito background, né? Muita rede de apoio familiar, de amigos, absolutamente fundamental. Mas é isso, né? Mas é essa jornada e essa caminhada. Agora, falando das questões, realmente, eu tinha uma dificuldade de estudar fazendo questões. Eu já ouvia essa história de que fazer questões é muito importante, e eu aconselho, eu recomendo, é realmente muito importante. Mas o que eu dizia para Éden, quando ele começava a sua preparação, era o seguinte, eu dizia, não violente a sua natureza. Não se violente, não se martirize no estudo. O estudo não pode ser o martírio. Você precisa aprender a gostar da jornada. Isso parece frasezinha de Instagram, mas isso é a mais pura verdade. Se você se martiriza no processo, se você acorda naquele desespero, pensando, mais um dia que eu vou precisar estudar e dar aquele desespero, realmente fica mais difícil de render. Agora, quando você começa a aproveitar o processo, você começa a comemorar um assunto novo que você aprendeu, quando você começa a comemorar os seus pequenos êxitos, os seus pequenos avanços, os pequenos cumprimentos de metas diárias, semanais, mensais, a coisa começa a fluir, né, de uma forma mais interessante. Então, o fazer questão para mim me angustiava. O fazer questão para mim me violentava. Né? Era algo que para mim era ruim. Eu ia fazendo a questão, eu queria olhar logo o resultado, aí eu errava muito, começava a bater aquele desespero de que não estou aprendendo direito, não estou estudando direito. E aí eu percebi que com o tempo, eu estudando mais e fazendo pouquíssimas questões, quando fazia, eu via que meu rendimento estava melhorando muito e eu procurava suprir essa minha deficiência com outras eficiências. Então, por exemplo, eu realmente não fazia questões, mas, por outro lado, estudando para a área jurídica, eu estudava muito jurisprudência. E aquilo fez, por exemplo, com que o meu desempenho em provas objetivas fosse, assim, desse um salto muito significativo. Então, eu não fazia muitas questões, mas estudava muita jurisprudência que desde aquela época já era muito cobrada em prova objetiva. Então, eu procurava suprir, como eu disse, minhas deficiências com outras eficiências. E essa é uma prova de que realmente não é que eu preciso fazer questão para ser aprovado, mas, como eu disse, eu aconselho, eu recomendo, se não violentar a sua natureza, se você conseguir se dar bem com isso, eu aconselho, porque realmente é uma das formas que pode aumentar o seu rendimento. Mas sempre lembrando, não é porque você não gosta de fazer questão que você não será aprovado ou aprovada. É isso, meu amigo. Muito bacana, muito bacana. E você já fez o gancho, e eu vou aproveitar essa conexão das questões com o estudo da jurisprudência, trazendo à memória aqui um fato da época em que você era procurador federal da AGU, me corrija se eu estiver errado, e você me disse que tinha um colega de trabalho da AGU que lhe chamava de o psicopata da jurisprudência, ou o monstro da jurisprudência, o rei da jurisprudência, eu não sei o que é, mas era algo que naquela época, veja, já exercendo um cargo da carreira jurídica, da maior expressão, né, do maior prestígio, um cargo almejado, inclusive está na boca de sair, que é o cargo de procurador federal, assim como as outras carreiras da AGU estão para sair, e as pessoas já olhavam para Fábio e já via alguém que poderia eventualmente estar ali já apenas focado na temática de atuação, da área de atuação do seu trabalho, mas não.
era alguém que era conhecido por conhecer não só a temática de atuação, mas a vasta jurisprudência dos tribunais superiores. Comente um pouco disso aí, Fabão. Essa época que você já aprovado, buscava outros voos e justamente por isso você fez esse estudo intenso da jurisprudência. Verdade. Você lembra desse fato? Lembro bastante. Esse era um comentário muito comum, porque assim, eu aprendi a gostar muito de estudar informativos. À época não tinham os sites e os livros de jurisprudência comentada, catalogada, organizada. Então era aquele trabalho mesmo de me cadastrar no sistema push ali do STF, do STJ, receber os informativos semanalmente, ir lendo e você mesmo ir catalogando e fazendo ali as suas adequações, suas organizações de temáticas. E eu gostava tanto de ler jurisprudência e eu aprendi a gostar tanto. E é isso, né? Aprendi a gostar, né? Porque quando você está começando, você pega aquele informativo para ler, né? Você não está acostumado com a linguagem, parece uma coisa um tanto quanto hermética para obter a compreensão. Mas com o tempo você passa a gostar tanto daquilo que era isso, né? No desempenho da minha atividade lá na Procuradoria, sempre que se trazia à baila algum tema, eu sempre lembrava de algum precedente, ou do STF, ou do STJ, e aquilo facilitava não apenas o estudo para concurso, mas também o meu trabalho ali no dia a dia da Procuradoria. Então, rememoro bem mesmo dessa época. Os colegas perguntam aqui, Fábio é nordestino? De onde? Aí o outro colocou, Éden é nordestino. Mas nós dois somos nordestinos, com muito orgulho, diga-se de passagem. Nós dois também somos baianos. Eu sou baiano de Salvador e Fábio é baiano de Alagoinhas, que é uma cidade do interior da Bahia. E é sempre quando eu falo que o baiano de Alagoinhas, do interior da Bahia, que veio das escolas mais simples de um dos municípios mais simples da Bahia, ficou em primeiro lugar para Procurador da República, porque realmente é um feito memorável. Então, assim, para quem perguntou, Fábio é nordestino e alguém que se orgulha muito das suas origens, de ser baiano, de ser nordestino. Foi Segundo Carvalho, meu amigo, que também é nordestino de Alagoas, que se manifesta aí agora nesse momento e que, portanto, respondo a você, meu amigo. Fabão, falamos aqui do estudo por questões, falamos um pouco aqui da importância da jurisprudência, mas eu tenho outra pergunta aqui para lhe fazer, ainda nessa linha de estudo, que também é outro ponto polêmico. Como é essa história de só estudar, e aí eu me identifico com essa parte, mas eu quero que você fale, porque você é o nosso convidado. Como é essa história de só mudar de matéria depois que acaba a primeira, de estudar uma matéria não por dia, mas por vez? Diga lá. Nessa aí eu sou, e eu sei que você gosta dessa ideia também, mas é bem minoritário, né? A grande maioria das pessoas não gosta dessa metodologia. É algo com que eu me adapto bem. Eu partia para o estudo de uma disciplina e só avançava para outra disciplina depois que havia encerrado aquela. Então passava um tempo ali só estudando direito constitucional, aí depois um tempo só estudando direito administrativo, um tempo só estudando e por aí afora. Às vezes em disciplinas maiores, aí eu fazia uma segmentação. Então penal, estudava penal geral e depois ia para outra, e depois voltava para penal especial. As disciplinas do direito civil. Então, eu estudava teoria geral, ia para outra, mas estudava toda a teoria geral. Eu gosto dessa dinâmica primeiro, porque ele dá uma visão panorâmica da disciplina. Segundo, porque você começa a compreender as bases da disciplina e raciocinar dentro dos princípios da disciplina e dos paradigmas da disciplina. Então, eu me adapto bem a essa ideia. Claro que, com o tempo, meus amigos, você está naquilo que eu chamo de constante estado de revisão. Ou seja, você já fez a base das disciplinas e você está naquele constante estado de revisão. Ou seja, eu estou constantemente revisando o que eu já estudei e, obviamente, me atualizando com uma lei nova, com um precedente novo, com um informativo novo, mas sempre em constante estado de revisão. E aí, isso de estudar apenas uma disciplina por vez fica bastante razoável, porque em poucos dias você consegue revisar toda a disciplina. Então, é uma forma com a qual eu me adapto bem. Mas eu repito, minoria. A grande maioria dos aprovados vai dizer que não.
né, que estudava realmente mais de uma disciplina por vez, às vezes mais de uma disciplina por dia e por aí afora. Então, é mais uma demonstração de que não existe uma única fórmula, a fórmula da aprovação, né? Bacana. Ó, o Instagram agora está com uma ferramenta, Fabão, nas lives as pessoas enviam perguntas que ficam fixas aqui para que todos possam ver. E nos chegou aqui agora essa pergunta na caixa. Eu sempre tentei, na verdade, um comentário, né? Eu sempre tentei estudar 2 matérias por dia, por indicação de alguns cursos. Comecei, contudo, este ano a estudar uma matéria e está encaixando muito bem na minha rotina. Então, veja, ele recebeu, essa pessoa, obrigado pela sua participação, recebeu a orientação para estudar assim, mas resolveu estudar assado, de uma maneira diferente, em termos coloquiais, e percebeu que se adaptou melhor dessa forma. Então, eu trago aqui em resgate a fala de Fábio quando diz: não se violente. Se você entende que o seu método de estudo é nesse sentido, não é porque fulano, beltrano, ciclano disse que você tem que mudar que você vai ter que mudar se isso vai lhe violentar. Então, para mim, era uma violência fazer com que eu estudasse aquele modelo, né? De manhã, de 8 às 10, vou estudar civil. De 10 ao meio-dia, penal. De 14 às 16, empresarial. De 16 às 18, ambiental. Não ia para lugar nenhum. Chegava no final do dia, eu não lembrava mais de nada. Eu tinha que ter esse fio da meada, né? Fio da meada, portanto, ali, do começo da matéria, da principiologia, para chegar no final e tudo fazer sentido. Mas, enfim, essa é a lógica. Qualquer outra pessoa, inclusive, quero aproveitar o ensejo dessa pergunta e socializar a palavra, democratizá-la para todos aqueles que queiram dela fazer uso, possam enviar, seja através aqui dos comentários no campo geral, seja através da caixinha de diálogo, que tem uma interrogação, que é a caixinha própria para as perguntas, e ao tempo em que a gente vai falando aqui. Então, assim surge, assim nasce a aprovação sem fórmula. Ele nasce desse bate-papo, dessa figurinha que eu já vinha trocando com o Fábio há bastante tempo, até porque eu decidi estudar para concurso, as pessoas só veem a ponta do iceberg, né? Eu estou prestes a ser nomeado e as pessoas, mas que bacana, você nem sabia que você fazia concurso, você dava aula e agora você vai ser concursado. Mas eu decidi voltar a estudar para concurso em 2017. Então, veja, eu formei em 2007, colegial em 2008, mas acabou a faculdade em 2007. E aí, em 2017, 10 anos depois, eu decidi estudar. Mas do dia em que eu decidi estudar, que foi 2017, ao dia que eu estou prestes a ser nomeado e aposentado dos concursos, passaram-se 5 anos, meia década. Meia década, não foram todos os 5 anos estudando para o mesmo concurso, para a carreira jurídica, não. Mas do momento que eu falei, vou abrir o Vadimeco e vou começar a ler alguma coisa, foi 2017, Fábio é testemunha. E estamos terminando agora 5 anos depois. Então não é do nada. Não é uma obra do acaso, não é na louca, como se diz por aí. É uma construção, não é um dado, é um construído. E ao longo desses 5 anos eu sempre conversava com o Fábio. E daí surgiu esse curso Aprovação Sem Fórmula, em que a gente sistematizou aquilo que, na verdade, eram as minhas inquietações, só que agora elas estarão organizadas. Por exemplo, aqui no módulo 1, o curso é dividido em 4 módulos. No módulo 1, nós teremos ideias fundamentais. Porque, veja, antes de você sentar para estudar, você tem que pensar: eu já escolhi a carreira? Eu já sei qual é o concurso que eu quero prestar? Eu posso até fazer outros. Eu ficava muito preocupado com a carreira. Fábio, eu estudo para juiz, para delegado, para promotor. Fábio falou: meu amigo, se preocupe menos com a carreira que você vai escolher, até porque ela é mais provável que você seja escolhido por ela. E se preocupe mais em abrir o seu leque. Não se limite. Era algo que Fábio sempre me falava. Eu era tão metódico, que além de estudar uma matéria por vez, eu só queria fazer um concurso por vez. Então, assim, eu só queria fazer aquele concurso, não queria fazer outro. Fábio, abra o seu coração, faça outras provas, se permita. Então, isso passa pela escolha da carreira, passa pela organização do tempo. Quanto tempo estudar? A gente costuma dizer a maior quantidade de tempo dentro das horas de que você dispõe, desde que você não surte. Porque não adianta nada você apertar demais o motor e o carro quebrar. Você não vai conseguir fluir. Então, o estudo tem que ter sustentabilidade. Falaremos também aqui de estratégia, disciplina e constância, porque é importante ter autodisciplina e altas doses de disciplina, mas nada adianta você ter disciplina por 1 mês e ficar disciplinado por 2. Então, é disciplina com constância para que você consiga evoluir ao longo do tempo. E ainda no módulo 1 teremos uma aula sobre leveza e parceria familiar. Nietzsche dirá na obra Genealogia da Moral que ignorar os afetos é castrar os intelectos. Então, as pessoas acham que para passar em concurso, porque vão construir algo relevante do ponto de vista intelectual, precisam sair brigando com todo mundo, precisam se tornar soberbas, precisam se tornar pessoas prepotentes, arrogantes, quando tem que ser o contrário, né? Nenhum conhecimento nos ajudará se perdermos essa capacidade de nos sensibilizarmos.
com a vida humana de um modo geral. Então, você tem que ter leveza com as pessoas que lhe apoiam, com seus parceiros, suas parceiras, para quem tem filho, para quem tem os pais, enfim, tem que fazer com que essa rede de apoio da qual o Fábio falou quando mencionou o colega aprovado em primeiro lugar no MPF, é justamente para mostrar que ninguém é bom demais, que ninguém é bom sozinho. E que por mais que um dia alguém vá sentar na cadeira sozinho para fazer a prova, para que aquela pessoa pudesse sentar sozinha, outras tantas precisaram estar por trás, dando apoio, dando incentivo, dando suporte emocional, suportar no sentido de dar o suporte mesmo, efetivamente. E esse é o primeiro módulo, que antecede a execução do estudo, mas que fala de algo muito importante, até porque, como eu disse, se você ignora os afetos, você castra os intelectos. Se você estiver mal, experimente sentar para estudar tendo brigado com o ente querido. Não dá para pensar que você vai render. Então, essa parte é justamente para que você cuide do antes, porque quando você cuida do antes, naturalmente, depois fica muito mais fácil. No módulo 2, falaremos sobre fontes de estudo. Lei seca, doutrina, jurisprudência, questões simuladas. Qual foi a forma que estudamos? E aí, naturalmente, o Fábio vai trazer um depoimento da forma como ele estudou. Mas eu trarei aqui, efetivamente, também diversas possibilidades para que você se encontre e também se encontrando, encontre aquela que seja melhor para você. No terceiro módulo, o melhor método. E aí, todo mundo pergunta qual o melhor método? Vamos apresentar. O melhor método é aquele que funciona para você, que não tem receita pronta, que não tem fórmula. Então, abordaremos aqui nesse módulo 3 resumos, resumir ou não resumir. E caso você opte por resumir, como você poderia fazer esses resumos? Grifos, grifar ou não grifar? E como você poderá fazer esses grifos? Até porque quem grifa tudo, não grifa nada. Porque se você grifou tudo, continuou uniforme, sem destaque, aquela página de texto. Sites e aplicativos podem ajudar ou não podem? Fábio sabe, eu fazia muitas questões no Telegram. E aqui, sem fulanizar, curso A, B ou C, professor A, B ou C, existem vários. E é muito legítimo, desde que seja de qualidade, que você entre, independentemente do curso, que seja do professor que seja, desde que lhe acrescente, não, Fabão, desde que seja algo que agregue na sua preparação. Eu gostava de ficar fazendo questões ali pelo Telegram, porque às vezes era uma forma de otimizar o meu tempo. Tela ou papel? Tem gente que estuda pelo tablet, tem gente que estuda pelo site do Planalto. E aí, como é que eu vou dizer para uma pessoa não estude pela tela ou só estude pelo Vadmecum se a pessoa ela efetivamente rende de um jeito ou de outro? Quem sou eu para dizer que o jeito dela está errado? Imagine quem é a pessoa na fila do pão ou do ferryboat, como se diz na Bahia, para dizer que Fábio estaria errado não fazendo questões se ele passa nessa quantidade absurda de concursos. Então você percebe que não tem muito sentido quando a pessoa... E é muito comum, eu fico até perplexo. A gente abre alguns perfis de Instagram quando os alunos não nos enviam e aparece a pessoa dizendo, olha, se você está fazendo resumo, esqueça, você não vai passar nunca. É como se fosse assim, ó, o dono da aprovação, o dono, o feiticeiro da aprovação vai jogar um pozinho e a pessoa que estiver fazendo resumo, ela não vai passar. Quando o Fábio fazia resumo dos principais pontos e passou nos primeiros lugares nos principais concursos. Então, por isso que eu digo, esquece os arautos da aprovação. Afinal de contas, nós temos aqui o compromisso de trazer honestidade intelectual. E a honestidade intelectual passa, invariavelmente, por dizer a verdade e não aquilo que efetivamente vende para A, para B ou para C. Então, se está rendendo para você, repito, seja no curso A, B ou C, continue. Se você gosta do professor, da instituição A, B ou C, continue. Aqui a gente não quer necessariamente doutrinar e enquadrar no modelo que não se adequa a você. Então, ainda no módulo 3, falamos de grifos, de resumos, revisões de véspera, fazer ou não fazer. Eu gostava de revisão de véspera. Acho que o Fábio não fazia, acho que na época dele nem tinha tanta revisão. Tinha Fábio, revisão de véspera na sua época? Nada. Que eu nem tinha. Nem tinha. Já na minha época tinha, eu gostava, mas eu conheço gente que não gosta. Então, esse é o módulo 3. Ele vai falar das possibilidades de ferramentas que estão à sua disposição, mas sem lhe dizer categoricamente, sem lhe dizer com autoridade ditatorial, você tem que fazer este, você tem que fazer aquele, porque se você não fizer, você não vai passar. Então, chega de terror e chega de medo, inclusive na preparação do estudo para concurso. O quarto módulo vai trazer análise de carreiras. E aqui nós falaremos. Veja, Fábio foi juiz estadual, é juiz federal, aprovado 2 vezes, foi procurador, advocacia pública, procurador do Distrito Federal, procurador federal, 2 vezes procurador da Fazenda Nacional, foi técnico, foi analista. Eu exerço o cargo de delegado de polícia. Então, a gente vai trazer essas vivências. Atuei também no tribunal como conciliador, como juiz leigo, como técnico, também como oficial de justiça. E vamos também convidar outros professores que exerceram outros cargos que eventualmente não exercemos, até porque
não necessariamente exercemos todos o cargo de defensor público, um cargo da maior importância da carreira jurídica, e eu não exerci, Fábio não exerceu. Então, podemos convidar defensores públicos também para trazer uma contribuição nesse módulo 4, que vai falar sobre análise de carreiras. Bacana? Então, essa é a lógica, essa é a estrutura do curso que é apresentado para vocês. Passo a palavra para você, Fabão, para falar um pouco o que você achou desse formato, dessa estrutura, que você trará uma contribuição, para que logo em seguida eu fale dos bônus que nós teremos para quem adquiriu a aprovação sem forma. Pronto. Bom, primeiro, reiterar, né? Assim, eu fui convidado aqui para esse curso e fiquei extremamente feliz com o convite e aproveito para te parabenizar, meu amigo, porque realmente formatou um curso que me parece muito importante para quem está perdido ou está querendo começar o estudo para concurso. E aí é importante, né, sempre sermos absolutamente sinceros para dizer o seguinte: se você já vem estudando, já tem a sua metodologia, ela está funcionando, ela vem dando, surtindo efeito, né? Você vem tendo rendimento. Então, assim, você não precisa de um direcionamento, que é a ideia desse curso. E esse curso, a ideia não é direcionar dizendo faça assim. É apresentar as mais variadas possibilidades para que você adeque a sua realidade, as suas predileções e aquilo que faz mais sentido para você. Eu recebi, uma das mensagens que eu recebi, Éden, não lembro se ontem ou anteontem, que eu abri uma caixinha de pergunta aqui no Instagram. Eu até comentei, tinha tempo que eu não abri a caixinha de pergunta e estou aproveitando esses dias que eu estou de férias da Justiça Federal. Aí gravei os vídeos lá para o YouTube que eu tinha parado, abri caixinha aqui no Instagram para bater papo com o pessoal. E aí recebi uma pergunta que era alguém perguntava assim: olha, eu fiz um concurso tal e fiquei por 0,3 ponto na subjetiva. Devo mudar a minha metodologia de estudo? Aí, você chegou na subjetiva, você perdeu por 0,3. Você acha que seu método, sua fórmula, seu método, você acha que não está funcionando? Ela está funcionando demais, demais. Você bateu na trave, o próximo você entra. Então, assim, é isso que eu dizia. Se você já está rendendo, já está produzindo, você já está naquela de quase passar, prossiga naquilo que você está fazendo, porque tem rendendo frutos. Agora, para quem ainda está perdido, para quem vai começar, para quem já tentou algumas coisas, seguiu a crença de que precisava ser nessa forma, senão não daria certo, aí eu creio que vale muito a pena. Então eu aproveito para reiterar aqui os parabéns a você pela organização do curso, pela elaboração do curso, e no que estiver ao meu alcance também quero dar minha pequena contribuição aí, porque contando um pouquinho aqui da história e falando aquilo que eu acredito que vai poder ajudar também quem está nessa batalha. Maravilha. Já chegaram mais perguntas, né? Eu abri aí a palavra para que as pessoas pudessem participar. Mas antes de colocar as perguntas aqui na tela, só fechando aqui, como um colega tinha perguntado: professor, qual é o valor do curso e o que a gente adquire de bônus, que você mencionou que tinha os bônus. O formato do curso foi esse que eu apresentei: 4 módulos, ideias fundamentais, fontes de estudo e o melhor método, que é aquele que funciona para você. A pessoa que adquire o curso Aprovação Sem Fórmula, ela ganha 12 meses de acesso ao VAD-Certo. O que é o VAD-Certo? É um material que traz os principais artigos dos principais diplomas. Eu costumo sempre dizer: você vai para uma prova de direito penal, será que estatisticamente, não falando com base numa hipótese, com base numa elucubração, com base em ouvir dizer, não é? Lembrando da testemunha de ouvir dizer, será que o crime de perturbação de termo, será que vilipêndio a cadáver, será que esse tipo de crime está em alta ou está em baixa nas provas? Aí você compara com homicídio de 121, com furto no 157, com roubo no 158, com estelionato no 171, com os crimes contra a administração pública lá 312 mais ou menos ali. Enfim, eu lhe pergunto, é óbvio que você tem aquele rol de artigos que trazem os crimes que mais caem. Eu vou estudar para a matéria federal, por exemplo, o corte epistemológico que eu tive que dar quando decidi fazer o concurso de delegado federal. Será que eu devia estudar com a mesma intensidade os crimes contra a dignidade sexual, comparado com, por exemplo, moeda falsa, contrabando de descaminho, tráfico de pessoas, trabalho escravo, estelionato previdenciário, apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária? Será que era a mesma proporção? Não, claro que não. É claro que os crimes federais cairiam mais. Fábio deu aula, inclusive assisti a aula com ele, e ele deu enfoque nos crimes federais. Então, o VAD-Certo, ele traz isso, o material com os principais artigos dos principais diplomas, para que você não perca tempo.
Como assim perder tempo, Eden? Pare e pense, falta 30 dias para a prova, você tem 10 matérias. Se você fosse estudar em revisão, em revista, uma matéria por vez, você ia estudar 3 dias por matéria. 3 dias por matéria, em 10 dias, em 30 dias, você teria aí 10 matérias, 3 dias, você demoraria 30 dias e ia chegar no dia da sua prova. E será que estudando 3 dias, você conseguiria revisar os 801 artigos do Código de Processo Penal, até o 359, a linha H do Código Penal, os 250 da Constituição Federal? Com certeza não. Então, o Vai de Certo ele vai trazer os principais artigos dos principais diplomas normativos. Então, você vai ter acesso ao Vai de Certo por 12 meses. Acesso ao Vai de Certo por 12 meses. Professor, e o Vai de Certo é só aquele completo ou o Vai de Certo por carreiras também? O Vai de Certo por carreiras. Então, você tem um corte específico para o Ministério Público, outro para delegado, outro para magistratura e por aí vai. Além do Vai de Certo, você vai ter também o acesso por 12 meses à plataforma Vadimeco de Questões, que é uma plataforma de questões em forma de Vadimeco, que segue a ordem lógica e cronológica dos dispositivos, porém que, no lugar dos artigos propriamente ditos, você tem questões reais de concurso que exigiram a lei seca. Então, o curso vai lhe dar acesso ao Vadimeco de Questões. Bacana? Vadimeco de Questões, Vai de Certo, e além disso, o principal curso do Decorando Lei Seca, um dos principais, a assinatura Membro Premium Anual, em que você vai ter um curso extensivo de cronograma de estudo da legislação e que, portanto, também você terá esse acesso por 12 meses. Então, acesso ao Membro Premium anual do Decorando Lei Seca, acesso ao Vai de Certo, inclusive Vai de Certo por carreiras, acesso ao Vadimeco de Questões, só esses produtos isoladamente, ele totalizariam 700, só esses produtos, 749. Fora o acréscimo que o curso Aprovação Sem Fórmula traria, em uma soma você teria 1.291. Só que veja, o curso completo com tudo isso vai sair menos do que se você adquirisse só os bônus. Só os bônus juntos dão 794 o valor no site do Decorando Lei Seca. Mas os bônus, que valem 794, mais o Aprovação Sem Fórmula, ele sairá nesta primeira semana, que é a primeira turma da Aprovação Sem Fórmula, por 647. Ou seja, mais barato do que só os bônus isoladamente, mesmo somando tudo, o que daria 1.291, o curso sai de 1.291 por 647. Lembrando que esse é o valor da primeira turma, é o valor promocional. Esse valor ficará disponível apenas por 7 dias. Ou seja, na segunda-feira que vem, fecha-se o carrinho e as pessoas não vão poder fazer aquisição, porque a gente tem que seguir com essa turma para que a gente possa dar os postos, para que a gente possa atendê-lo. Então, o curso, meus amigos, fica por 647 durante uma semana e dá acesso a todos esses bônus. Eu vou colocar aqui as perguntas, mas não sem antes lembrar que quem já quiser fazer a aquisição, porque não pode permanecer até o final da live, o link já está na minha bio. Então, se você clicar na bio do perfil do Instagram, você já acessa o link e já consegue finalizar a sua compra. Lembrando que, antes de partir para as perguntas, que aqueles que adquirirem, os 10 primeiros que adquirirem, eles ganharão um acompanhamento individualizado comigo. E aí, naturalmente, não é com o Fábio, porque por causa dos impedimentos do exercício da magistratura, porém eu não terei esse impedimento e justamente por isso assumo o compromisso de seguir com as 10 primeiras pessoas que fizerem essa aquisição. Será um acompanhamento comigo, no meu telefone pessoal, diretamente com vocês, e aí, portanto, não tem nada a ver com a plataforma do curso, porque se trata de um acompanhamento entre Eden e os colegas. Bacana? Abrindo aqui as perguntas, deixa eu colocar a primeira. Olha lá. Aqui. Primeira pergunta, Fabão, já está aí na tela. Você consegue ler? Se você puder ler, melhor. Estudar por doutrina clássica ou por livros esquematizados? Diga lá, Fabão. Bom, primeiro, assim, saber o que é que está chamando de doutrina clássica, né? Porque doutrina clássica, realmente, de um modo geral, eu não aconselho para a prova de concurso. Por que não? Porque a doutrina clássica não tinha uma preocupação em não ter uma atualização, por exemplo, com jurisprudência. Então, com todas as vênias aos grandes autores clássicos, mas, por exemplo, não faz sentido você estudar Direito Civil, Orlando Gomes, Caio Mário, Silvio Rodrigues, que são, assim, são autores da minha época, né? Assim, eu estudei, agora, no final do ano, eu completo 20 anos de formado, formei em 2002. Então, eu estudei pelo Código 16. Meus livros eram Orlando Gomes e Caio Mário. Excelentes autores, excepcionais, mas não é o que eu aconselharia para prova de concurso.
Já os livros mais voltados para essa área de concurso, né? O que é ser um livro mais voltado para a área de concurso? É que ele tem menos densidade teórica? Não, pelo menos não deveria, né? A ideia é que ele é mais objetivo, ele se preocupa mais em apresentar as mais variadas posições, ao invés de apenas defender o seu ponto de vista, e está sempre antenado e atualizado com a jurisprudência, que é aquilo que é muito cobrado em prova de concurso. Então, por estas razões, então um livro mais voltado para a área de concurso me parece ser a melhor escolha em detrimento de uma obra clássica, né? Você vai estudar direito penal por Nelson Hungria, realmente não dá. Para concurso não dá. Depois você passar no concurso, se você quiser seguir vida acadêmica, dar aula, fazer mestrado, quiser ir para a área penal, aí sim, aí você vai para os clássicos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Prova oral, Fabão. Não sei se é pertinente, mas a prova oral tem algum método, principalmente para as pessoas mais tímidas? Esse é um ponto extremamente importante, porque prova oral, quando você chega na prova oral, conhecimento você já demonstrou. Passar na objetiva e passar nas subjetivas, decididamente não é coisa fácil. Então, as pessoas que chegam na prova oral, elas não chegaram por acaso, elas não chegaram por sorte, elas não chegaram porque caíram de paraquedas. Então, conhecimento possuem. E por isso, o grande diferencial da prova oral é realmente a preservação ali da tranquilidade, tranquilidade em termos relativos, porque eu costumo dizer que todo mundo fica nervoso. A questão é o quanto esse grau de nervosismo irá te atrapalhar ou não. Então, você preservar ali a tranquilidade e ter uma desenvoltura para apresentar o seu pensamento, então isso é fundamental. Por isso que sempre se aconselha treinar. Então, treinar falar. Não é só estudar o conteúdo e, repito, chegando lá, conteúdo você tem. Mas treinar mesmo. Então, o que é que eu estou chamando de treinar? Pega amigos, colegas, parentes, conhecidos, explana para essas pessoas. Desenvolve ali o seu dom de falar, desenvolve ali o desembuchar e colocar para fora e a forma de apresentação. E aí, eu repito, né? Assim, você vai ficar nervoso, você que você não ficará. Você vai ficar. Né? Mas todos ali estão. A questão é o quanto esse nervosismo irá ou não lhe prejudicar. Então, você conseguir, né, manter o nervosismo em um grau relativo que não prejudica a sua desenvoltura e tendo treinado essa desenvoltura, me parece algo muito pertinente. Bacana, bacana. Temos mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui que está no feed. Dizem faculdade não ajuda para concursos. É porque a proposta da faculdade não é preparar para concursos. Isso aí é um fato, não uma opinião, é um fato. Estudar à parte durante a graduação pode ser uma boa opção para quem quer concurso? Esse é um ponto relevante, né? Assim, a faculdade, o objetivo da faculdade não é e não deve ser preparar para concurso, mas a gente também não pode perder de vista que uma boa graduação lhe dá uma excelente base sobre a qual você vai construir muita coisa, inclusive o estudo para concurso. Então, não é porque o estudo para a faculdade não é um estudo voltado para concurso que ele deve ser negligenciado quando você ingressa já pensando em concurso. Não. Ali você está formando sua base e essa base será muito importante para o seu estudo futuro. Se você não fez uma boa graduação, se você não fez a graduação que deveria, significa que isso é impeditivo para passar em concurso? Obviamente também não. Você só terá mais dificuldade para criar esta base que poderia e deveria ter sido criado na graduação. Mas, respondendo de forma objetiva, sem negligenciar o estudo da faculdade, que é, eu repito, extremamente importante. Mas se você já ingressa na faculdade, já sabendo que seu objetivo é concurso, fazer um estudo paralelo voltado para concurso dentro das suas possibilidades, me parece bastante relevante. Meu primeiro cargo, né, que Eden comentou aí, foi de técnico da CGU, foi quando eu era estudante de graduação. Então, eu entrei na faculdade, não pensava em concurso, aliás, entrei, né, enfim, sem ter muita ideia ainda do que queria fazer. No decorrer da faculdade, atentei para a ideia do concurso e, sem negligenciar o estudo para a faculdade, passei a estudar para esse concurso de técnico e que, para mim, foi
Eu costumo dizer isso aos meus alunos de graduação, né? Eu sempre digo para eles, para quem tem interesse, né, em outras áreas, vida acadêmica, advocacia, não, é outra coisa. Agora, se você tem interesse em concurso, um concurso como esse, de nível médio, pode ser um divisor de águas na sua vida profissional, na sua vida financeira, até na sua vida acadêmica, porque ele dá uma tranquilidade ali na área financeira para você desenvolver suas atividades. Então, se puder fazer esse estudo paralelo voltado para concurso, para quem já sabe que quer concurso, me parece bem interessante, sim. O colega aqui, Gabriel Ribeiro, mandou aqui no fechado, professor, o valor, já conheço da Cronoleseca, os cursos são muito bons, e nesse como o valor ficou super acessível. De fato, o valor está acessível. Antes de continuar com as perguntas de conteúdo, foi como eu falei, só o acesso ao Vadimeco de Questões, o Vadimeco de Questões, ou, perdão, o VadCerto completo, que é o material que vai trazer os artigos direcionados para você revisar sem perder tempo, só o VadCerto completo, que dá acesso a todos os VadCertos por carreira. No site da Cronoleseca, hoje você pode conferir, ele é 447, só o VadCerto. Se você coloca a assinatura premium anual, ele é 347. Esses dois somados, o assinatura premium anual, que é um extensivo de material com cronograma de estudo diário da Lei Seca e mais de 100 mapas mentais das diversas matérias. Só isso aí já é 347 mais 447 do VadCerto completo, você teria 794. Se a gente fosse acrescentar o valor da aprovação sem fórmula, iria para 1.291. O valor de tudo isso, aprovação sem fórmula, mais esses bônus, e o Vadimeco de Questão naturalmente está incluído, fica um valor menor do que se nós fôssemos computar apenas os materiais que são bônus, porque eles já totalizariam 794 e o curso inteiro com a aprovação sem fórmula e os bônus dão 647. As pessoas já começaram a adquirir, lembrando que as 10 primeiras pessoas que adquirirem fecharão esse grupo individualizado de acompanhamento comigo, porém é só até 10. Então, se você tem interesse em fazer o acompanhamento, estamos aqui ainda com algumas vagas, mas naturalmente, assim que bater o número, eu vou ter que cumprir com esse combinado, para que a gente possa seguir com esse acompanhamento, dando atenção devida a todas as pessoas. Bacana? Deixa eu ver mais outra pergunta aqui. Quando terminar a jurisprudência, começar a revisão? César Leone, quando terminar a jurisprudência, começa a revisão? Não sei se ele quis dizer assim, depois que ele termina. Que horas você faz a revisão do estudo da jurisprudência? Me corrija, César, se eu estiver errado. Mas veja aí, Fabão, se você entendeu dessa forma. Assim, primeiro é importante lembrar, né? Revisão é sempre fundamental. Revisar é fundamental. Eu lembro de algumas vezes que pessoas me abordaram perguntando o seguinte: poxa, mas eu estudo uma coisa e aí vou para outra matéria e eu já não lembro o que eu estudei na primeira matéria. E a pessoa dizia isso como se fosse assim, algum déficit cognitivo ou alguma dificuldade pessoal. E eu dizia para essas pessoas, eu estou falando isso, assim, eu recebo esse tipo de pergunta aqui pelas redes sociais, mas recebia muito isso quando dava aula em curso preparatório presencial. Já tem um tempo que eu não estou em curso presencial, mas eu e ela, inclusive, demos aula no mesmo curso preparatório presencial aqui em Salvador, que era o curso Juspodium, né? A editora Juspodium, que é a editora baiana, ela surgiu a partir desse curso. Esse curso já fechou há alguns anos. Mas muita gente me interpelava perguntando isso. E eu sempre dizia, olha, você estuda e esquece o que estudou? Ele estuda e esquece. Eu falei, você e todo mundo. Todo mundo. Isso acontece com absolutamente todo mundo. Você não pode imaginar que uma coisa que você acabou de ler, daqui a um mês, você vai lembrar exatamente aquilo que você leu. Por isso, as revisões são absolutamente fundamentais. E é por isso que eu dizia, você vai estudando, vai fazendo o estudo de base e você chega em um nível em que você está no que eu chamo de constante estado de revisão. Nessa fase de constante estado de revisão, essa é a fase que você vai começar a passar. E aí, quando você começar a passar, você vai começar a passar em várias, né? Então, falando especificamente da jurisprudência, como é que eu fazia? O que eu fazia era separar a jurisprudência por disciplinas, e aí eu estudava a jurisprudência juntamente com a disciplina, e depois eu revisava a jurisprudência quando fosse revisar a disciplina. Então, eu estudei direito constitucional. Ok, estudei a jurisprudência de direito constitucional. Aí eu passo para estudar direito administrativo. Ok, estudei direito administrativo, jurisprudência de direito administrativo.
E antes de partir para uma terceira disciplina, aí eu ia revisar a constitucional. Aí depois eu ia para a terceira disciplina. Antes de ir para a quarta disciplina, aí eu voltava para revisar a primeira e a segunda, e por aí afora, né? Então, antes de estar nesse constante estado de revisão, as revisões ciclicamente eram feitas assim, catalogando a jurisprudência por disciplina e revisando a disciplina e a jurisprudência. Bacana. Tem uma pergunta que é um pouco mais aberta, mas fique completamente à vontade, Fabão. A licença poética é toda sua, ela já está na nossa tela. Essa pergunta vem de Lise. E Lise pergunta, prof, como era a sua rotina de estudos? Esse é um outro ponto importante, né? As pessoas, eu trabalho, consigo estudar para concurso, tenho filho, consigo estudar para concurso, sou casado, sou casada, consigo estudar para concurso. Veja, primeiro, não se compare, não fique a se lamuriar por isso, porque, e é interessante, né? Como às vezes nós superdimensionamos as nossas dores e não compreendemos, às vezes, que as dores dos outros, às vezes, são até mais agudas, né? E eu não estou falando aqui de situações mais drásticas, mais extremas, de pessoas que realmente não têm oportunidade de estudar, não têm um privilégio que é poder estudar, né? Mas, por exemplo, né, eu lembro que eu trabalhava, porque, como eu disse, eu fiz o primeiro concurso, eu era estudante de graduação, então terminei a faculdade, né, trabalhando, e todo esse período de estudo pós-faculdade foi trabalhando. E às vezes poxa, mas meus colegas que não estão trabalhando, eles têm um dia todo para estudar, eu só tenho uma noite, porque de manhã e de tarde eu estou trabalhando. Aí eu conversava com esses mesmos colegas e eles falavam da angústia que era eles não terem uma fonte de renda e eles não conseguiam produzir, tinham um dia todo disponível, mas aquela falta de... Ou seja, né, cada um com suas dificuldades e cada um... então, como era a minha rotina, né, nesse período? Era exatamente de trabalhar manhã e tarde e estudar no período da noite. E eu fazia questão de estudar sempre, todos os dias, pelo menos um pouco. Tinha dias que eu chegava muito cansado, e era aquele estudo, para utilizar a gíria do futebol, era para cumprir tabela, né? Ou seja, eu abria o livro e lia e não conseguia render porque estava muito cansado. Também não me violentava porque sabia que estudar cansado daquele jeito também não ia conseguir render nada. Mas ordinariamente era assim, era trabalho de manhã e de tarde, estudo no período da noite, e aí estudo finais de semana, tirava férias em vésperas de prova para poder estudar. Então, ordinariamente assim. Então, era aquilo que Ellen falou, né? Estudar quanto tempo de estude no seu tempo disponível, dentro de um limite em que você não vá pirar, né? Mas era assim, era trabalho manhã e tarde, era estudo à noite, estudo final de semana e também férias para estudar. Não descansava? Claro que sim, sempre é necessário ter os momentos de lazer. Então, eu digo estudar final de semana, mas não passava todos os finais de semana estudando o tempo inteiro. Então, tinha os momentos de lazer, tinha os momentos de descanso também, exatamente para não pirar, mas, em regra, era estudando no período que eu tinha disponível. Bacana, eu gosto muito dessa frase, né, que vai falar aí de estudar a maior quantidade de tempo possível dentro do tempo de que você dispõe. Eu, e Fábio foi testemunho disso, acompanhou de perto, eu não tinha dia para estudar. Ele até às vezes ficava preocupado, mas você não está folgando, você não está descansando. E eu realmente, eu levava de domingo a domingo, né? Às vezes a gente falava assim, falava sábado de noite, a gente está fazendo o quê? Eu estou estudando. Falava na madrugada, de domingo para segunda, estava estudando. Porque eu não tinha, podia ser sexta de noite, eu não tinha o dia que necessariamente eu tinha que parar. Por quê? Porque como eu tinha família, já era casado, tinha 2 filhas, eu sabia que haveria momentos, existiriam situações em que eu ia ser obrigado a parar. Então, o aniversário de minha filha, final de semana, a família vai estar toda aqui, ou a gente vai ter que viajar para comemorar em outro local. É óbvio que eu não conseguiria estudar num final de semana de aniversário, num contexto familiar. Só que ter parado de estudar ali 2 dias, sábado e domingo, de um evento festivo, não me trazia prejuízo, considerando que boa parte do tempo eu acumulei finais de semana com créditos de estudo. Então, eu sempre procurava ter crédito numa relação de ter muito final de semana acumulado estudando, para que no dia que eu não pudesse estudar, podia até ser um dia de semana. Isso não me abalava. Então, eu estudava tanto final de semana que às vezes eu precisava tirar uma segunda-feira para resolver problemas mesmo, problemas de banco, problemas de casa, problemas de familiares, de ir na escola, resolver alguma pendência, e era dia de semana. Eu falei,
em tese eu estaria estudando. Eu estou perdendo um turno, mas não estou perdendo, porque outros tantos turnos que ordinariamente as pessoas param, como um sábado de noite, por exemplo, um domingo de tarde, eu estava estudando, então eu conseguia fazer esse só pesamento. Bacana. Outra pergunta aqui de Ailton Manuel. Ailton Manuel diz assim, Fabão, estudavas lei seca? Se estudavas, fazia isso junto com a doutrina ou estudava apenas a lei? Excelente pergunta. Sim, eu estudava a lei seca. E isso é importante, isso, né? Sempre vem perguntas também, Eden, deve chegar para você também, né? Como tornar a lei seca mais palatável, como estudar a lei seca. Como diria Rudado, né? Como tornar a lei seca uma lei úmida. Pois é, assim, como se houvesse um jeito de tornar a lei seca palatável, amigo. Não tem, não tem. É pegar a lei seca e ler e reler, e ler e revisar, e é isso mesmo. E tem umas que são bem palatáveis e tem outras que realmente são mais herméticas, tem outras que realmente, né, são mais complicadas, pressupõem um conhecimento prévio. Então, por isso, a minha resposta é isso. Li a lei seca e depois doutrina, li a doutrina antes e depois lei seca, li acumulativamente. A resposta era, depende da lei. Depende da lei. Então, eu tinha uma base da disciplina, então eu ia para a lei seca, porque eu sabia que eu conseguia entender o que eu estava lendo, e depois eu ia para a doutrina. Agora, era sei lá, uma disciplina mais hermética, uma disciplina que eu tinha uma dificuldade maior, então, assim, vou ler uma lei lá do direito ambiental. Não, aí, peraí. Aí eu ia primeiro, né, ler sobre direito ambiental, ler o que a doutrina havia escrito sobre direito ambiental para conseguir compreender institutos do direito ambiental. Por quê? Porque era disciplina que eu não tinha base, disciplina que eu não fiz na faculdade, não era obrigatória na minha época. Então aí eu ia para a doutrina para depois eu ir para a lei seca. Então, saber se primeiro lei seca, se isso dependia muito da disciplina, dependia muito da base que eu tinha da disciplina. Quando eu tinha base, quando eu sabia que eu estava lendo e conseguia compreender, aí eu ia primeiro para a lei seca e depois para a doutrina. Muito bacana, muito bacana. Uma pergunta aqui de Rafa Almeida. Boa noite, sou aluno de Direito, segundo semestre, e entrei na faculdade para ser delegado. Você acha válido fazer concurso da PM para quando se formar já ter atividade policial? Por que não? Eu fiz o concurso para delegado de polícia agora, e ele permitia não só para o cômputo dos 3 anos atividade jurídica, como também atividade policial. Naturalmente, esse é um concurso para delegado. O concurso trazia essa peculiaridade. A gente sabe que há outros concursos da carreira jurídica que não trazem, que exigem apenas e tão somente os 3 anos de atividade jurídica, regulamentada, inclusive, em resolução no âmbito do CNJ para os concursos da magistratura, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público para os concursos de MP. Mas para concurso de delegado, não. Inclusive, esse tempo ele não só era computado, como ele valia como título. Então, esse tempo de atividade policial ele não só era computado, mas em alguns concursos podem valer como título. Né? No meu, na verdade, era o tempo de exercício de outros cargos de delegado especificamente. Mas se você fala para completar o período de 3 anos, se esse é o seu desejo, se você se identifica com a atividade, por que não? Não vejo nenhum impedimento, pelo contrário, é uma forma de você já ir estudando, já que você vai ter que esperar aí os semestres da faculdade para concluir a graduação e depois vai ter que exercer aí pelo menos por 3 anos no âmbito do concurso de delegado de Polícia Federal, já que a gente sabe que existem variações quando se fala de concursos de delegado de Polícia Civil no âmbito de outros estados da federação, mas para delegado federal, por exemplo, no mínimo 3 anos. Então, eu não vejo nenhum impedimento insuperável, nenhum obstáculo. O que você acha, Fabão? Concordo totalmente, né? Assim, de um modo geral, eu penso que para quem quer fazer concurso, como nesse caso já entrei, já sei que quero concurso. De um modo geral, eu já acredito que fazer concursos de nível médio, assim, já sou totalmente favorável. Se você já sabe o que quer e o que quer concurso, já sou favorável. Então, assim, sendo nesse caso em que o concurso ainda iria aproveitar como atividade para concorrer posteriormente, aí é o útil e o agradável no mesmo balaio.
Bacana. Murilo pergunta aqui, a pergunta aparece na tela agora, Murilo M. Souza. Esse curso é direcionado também para quem já possui uma base formada ou seria melhor os específicos? Veja, como o Fábio falou, aqui eu não diria nem base formada de conteúdo jurídico, porque esse não é um curso de conteúdo. Então, você pode até ter a base de conteúdo, mas esse não é o termômetro no meu sentir. Na linha daquilo que o Fábio falou, é se você já tem traquejo concursal. Veja que ter traquejo concursal pode caminhar junto de uma base jurídica, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem muito traquejo concursal, só que ela está esbarrando ali na primeira fase. Eu tinha um colega, Fabão, que ele já tinha feito mais de 10 concursos de segunda fase da magistratura, mais de 10. Ele passava em toda a primeira fase que ele fazia, só que ele esbarrava lá nas provas de segunda fase. Ele era especialista, ele fazia milhares, dezenas de milhares de questões perto das provas. Veja, essa pessoa ela precisava de mais base jurídica para avançar na segunda fase. Veja que ela tinha muito conhecimento da lei seca, da jurisprudência e da doutrina básica, mas ela precisava ter bases mais sólidas que lhe permitissem avançar. Por outro lado, essa pessoa tinha traquejo concursal. Veja, essa pessoa que consegue passar em 10 primeiras fases de magistratura, ela tem traquejo. Não se passa em 10 primeiras fases de magistratura sem saber estudar. Ele precisava dar um norte. Então, veja que não necessariamente base com indicação. Eu diria que esse curso, ele é indicado independentemente do grau ali de base jurídica que a pessoa tem, mas efetivamente se a pessoa está conseguindo resultados. Porque veja, o que é ter base? Ter base é você conseguir demonstrar aquilo em resultados. Você pode dizer, não, mas eu estudo há 3 anos. Não, necessariamente. Tem pessoas que têm 5 e nunca passaram numa primeira fase. Então, não tente medir essa indicação pelo tempo que você tem de estudo ou pela suposta base que você acredita ter ou não. Eu digo que resultados. A pessoa que já está avançando nas segundas fases, as pessoas que já estão avançadas em concursos, os resultados dessas pessoas mostram que elas conseguiram encontrar o seu método. E aí, como honestamente, com toda a honestidade intelectual que o Fábio falou e eu adiro integralmente, o curso não atende, ou melhor, ele não acrescenta a essa pessoa que já encontrou o seu caminho. O curso, ele tem uma proposta de ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho dentro dos diversos métodos possíveis, mas para aquelas pessoas que não encontraram. Então, você pode até ter uma base, mas se você ainda não encontrou o seu método, esse curso ele pode eventualmente lhe ajudar. Bacana, Murilo? Deixa-me ver outra pergunta que chegou aqui. Na verdade, foi uma pergunta no... Cadê? Eu acho que foi no... Desapareceu aqui. Eu acho que era no chat. Tenho 39 anos, graduação em Direito, tenho OAB, sou policial penal de Goiás. Dá tempo para passar no concurso do meu sonho, delegado? Mas por que não daria, né? No último concurso do TRF1, que é o TRF de Fábio, acho que foi 2015, se eu não me engano, o Fábio me corrija se eu estiver errado, teve um aprovado com 51 anos. Eu não sei quem é a pessoa, Fabão, mas como eu sei que foi o concurso de Felipe Luz, de Matheus Pontalti, de Rodrigo Vaslin, né? Eles são da primeira região e eles são do último concurso. E eu já vi os 3 falando que um colega deles foi aprovado com 51 anos, imagine. Então, por que não? Daria, não tem esse limite de idade. E o que você diria, por favor, para essas pessoas que acham que não dá mais tempo? Pois é, assim, meus amigos, assim, esqueçam isso. Assim, não dará mais tempo se você já estiver próximo da idade da compulsória. Aí realmente não dá. Mas fora isso, né, você tem 39 anos, com certeza dá tempo. Se você tivesse 10 anos a mais, eu lhe diria a mesma coisa. Se você tivesse 15 anos a mais, eu lhe diria a mesma coisa. Com certeza dá. Então, assim, a faixa etária dos aprovados, inclusive, tem estado mais elevado nos últimos anos, né? Então, assim, esqueçam isso, porque assim, eu vejo uma pessoa me perguntando assim, porque assim, a gente precisa entender, né? Concurso público, assim, ele envolve muita coisa, né? Ele envolve uma realização profissional, que traz consigo também uma realização pessoal. Então, assim, você tem 2 caminhos. Você pode chegar agora aos 39 anos e dizer, estou velho demais para isso, e daqui a 10, 15, 20, você se encontrar em uma situação em que você diga, eu deveria ter tentado, né? Ou você pode agora começar e desconsiderar isso e dizer, é o que eu quero, é a minha realização pessoal, é a minha realização profissional, é a realização dos meus anseios,
é aquilo que pode melhorar a minha condição pessoal e a condição de minha família, e eu vou ficar me travando porque eu acho que passei da idade. Então, não, assim, esquece isso e se joga de cabeça e vai com tudo. E daqui a algum tempo, volta aqui e manda mensagem para dizer que deu certo, que a gente fica muito feliz com esse feedback. Com toda certeza. Lizzie, que já tinha feito uma pergunta que eu publicizei aqui na caixa, porque chegou pela caixa específica de perguntas, ela faz um comentário aqui no chat. E ela coloca aqui sobre os materiais que terão no curso. Como o curso, Lizzie, ele traz como bônus o curso Premium Anual, a assinatura Premium Anual, curso para membros do Decorando Glissê, que você vai ter como material um vasto conteúdo com um cronograma de estudo diário, que será paulatinamente apresentado, cronograma de estudo diário dos principais diplomas normativos para que você dê o direcionamento de acordo com a sua carreira. Então, você pode pôr estudo para carreira A, carreira B, carreira C. Dentro do membro Premium Anual, você consegue dar esse direcionamento. Então, um programa de estudo da legislação que é muito organizado e, ao mesmo tempo, muito rico em conteúdo. Além disso, você vai ter mais de 100 mapas mentais que vão acompanhar esse estudo para que você consiga focar naqueles artigos mais elucidativos. Os mapas mentais, eles têm uma utilidade, Fabão, que, na minha opinião, é a seguinte. Você não precisa ler todos os mapas mentais como se fosse um vade-mecum, mas, às vezes, você se depara com um artigo truncado e eu peço a licença para trazer um exemplo técnico. O artigo 27 da Constituição, ele diz quantos deputados estaduais tem em uma Assembleia Legislativa. E aí você abre o artigo 27 da Constituição com esse desiderato, com esse objetivo de descobrir quantos deputados estaduais existem na Assembleia, e o Constituinte, em letras muito diretas, disse o seguinte: o número de deputados em uma Assembleia corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Eu lhe pergunto, qual o número de deputados em uma Assembleia Legislativa? Aí você poderia até pensar, com um raciocínio rápido, sagaz e perspicaz. Ah, professor, mas eu vi que ele depende do número de deputados federais. Tá bom, eu dou o exemplo da Bahia, 39 deputados federais. Diga para mim, quantos deputados estaduais haverá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia? Veja que não é simples. Por quê? Porque o artigo ele é pouco elucidativo. Ele não é inteligível. Então, olha, Elise deu um ok aí sobre a resposta da pergunta. Mas eu vou retomar esse artigo 27 só para você perceber. Ele fala que o número de deputados estaduais em uma Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal. Mas quando atingir o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Mesmo falando duas vezes, as pessoas não entendem. E aí, um mapa mental, ele pega esse dispositivo que é truncado, ele tem a capacidade de fazer o que eu vou mostrar agora. Ele tem como dizer assim, ó, parta de uma premissa 1 e de uma premissa 2 e aplique uma regra 1 e uma regra 2. Então, eu idealizei o P1, P2, R1, R2. P1 e P2, premissas 1 e 2. R1 e R2, regras 1 e 2. Qual é a premissa 1? É que o número de você já matou a 1. O número de deputados estaduais, ele está relacionado com o número de deputados federais. Há uma correlação. Eles estão vinculados. A premissa 1 é essa. A premissa 2 é que nenhum estado da federação poderá ter menos do que 8 e nem mais do que 70 deputados federais. Um estado pouco populoso, como o Amapá, vai ter 8. Um estado muito populoso, como São Paulo, vai ter 70. No máximo, 70 deputados federais. Então, essa é a premissa 2. Pronto. Fixadas as premissas 1 e 2, você parte para as regras. Qual é a regra? A regra 1 é que de 8 até 12, você multiplica por 3. De 8 até 12 deputados federais, é só você multiplicar por 3. Então, se o estado A tem 8, você vai ter, vezes 3, 24 estaduais. Se o estado B tem 9, 27. Se o estado C tem 10, 30. Se o estado D tem 11, 33. Se o estado E tem 12, 36. Então, de 8 a 12, é só você multiplicar por 3, você alcançará o número de deputados estaduais. Então, de 8 a 12 federais, você multiplica por 3, você encontra o número de deputados estaduais. Essa é a regra 1, é muito simples. E a regra 2 é mais simples ainda. A regra 2 vai dizer que de 13 a 70, por que de 13? Porque até 12 está na regra 1, de 8 a 12. A regra 2 vai dizer que de 13 a 70, e por que a 70? Lembra da premissa 2? Porque o máximo é 70, São Paulo, por exemplo. De 13 a 70, você vai fazer o quê? Soma mais 24. Como assim, professor? Não me pergunte a matemática que está por trás disso, mas funciona.
Se você somar mais 24, quando tiver 13, mais 24 vai a 37. Quando tiver 14, aí você vai subindo por 1, vai a 38. Então, quando tiver 15, 15 mais 24, 39. Quando tiver 50, mais 24, 74. Quando tiver 70, que é o máximo de deputados federais, que é São Paulo, mais 24 vai dar 94 deputados estaduais. Então, veja, algo que era muito truncado, você consegue, com um fluxograma, trazer essa explicação a partir de duas premissas e de duas regras. E você não erra mais nenhuma questão de concurso com essa característica. Então, respondendo à primeira pergunta, a Bahia, 39 federais. Beleza, é mais do que 12. Então, se fosse só de 8 a 12, multiplicaria por 3. Como não é, como está no rol do 13 ao 70, porque são 39, eu somo mais 24. E aí, multiplicando por 24, 39 mais 24, 63. Então, eu tenho 63 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Bacana? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Olha aqui. Pablo Cruz, 84, diz o seguinte: Éden, meu colega Cláudio, de Pernambuco, tem uns 40 anos e foi da sua turma de delegado da PF. Respondendo ao guerreiro aí sobre a idade. Verdade. Tive a honra de ombrear com o meu querido amigo Cláudio. Ele foi o recordista de cursos de formação, Fabão. Ele foi de toda a turma de delegados, de 140 delegados. Ele estava, acredite, no 6º curso de formação policial, no 6º curso de formação, tendo passado por vários cursos na PM, de oficial, e aí era o 6º curso. Sendo que o 5º, que foi o anterior, ele ficou 1 ano em curso de formação. Ou seja, depois de ter passado 1 ano em um curso de formação de oficial da PM de Pernambuco, ele emendou, saiu de um final de semana e entrou no outro com 3 meses de internato na Polícia Federal. Eu falei, meu amigo, você é guerreiro, você merecia um troféu especial, além de ser um amigo muito querido. Minhas amigas, meus amigos, estamos caminhando aqui para o final da nossa live, tendo respondido aí uma enxurrada de perguntas, contando com a gentileza de Fábio, que muito solícito atendeu a todos aqui. Olha aí, Pablo dizendo que Cláudio estudou por meu conteúdo. Na verdade, isso é generosidade de Cláudio. Cláudio está para além desse conteúdo. Matheus trouxe aqui, o professor Iedo Filho também não é novato, não. Sim, meu querido amigo Iedo, dá aula comigo lá no CPI URES, também fez o curso com a gente de delegado federal. Iedo, se eu não me engano, ele já vem do INE, do Instituto Militar de Engenharia, Fabão. Aí fez Direito e fez o curso de delegado federal agora. Portanto, minha gente, caminhando aqui para o nosso final, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, eu abro a palavra mais uma vez, para que a gente possa fazer aqui, enquanto nós fazemos as nossas considerações finais. Eu lembro que o link está na bio, que o valor está promocional nesta primeira turma, mas que naturalmente o valor sobe. O curso sai de 1.291 por 647. E passo a palavra aqui para que Fabão possa fazer as considerações finais, agradecendo, Fabão, desde já a sua disponibilidade, a sua participação em emprestar aí um pouco do seu conhecimento, porque eu tenho certeza que será, além de muito inspirador, muito instrutivo para todas as alunas e todos os alunos. Sou eu quem agradece mais uma vez pelo convite, mais uma vez parabeniza pela organização do curso, também os amigos do portal Decorando Lei Seca, que realmente fazem um baita trabalho aí na preparação para concurso. E mais uma vez, meus amigos, agradecer aqui a presença dos amigos e das amigas que estão aqui conosco e me colocar à disposição. Estou convicto de que esse curso vai ajudar muita gente que está perdida ou que está começando aí a batalha dos concursos. Maravilha. Agradeço aos colegas e colegas. Como eu disse, não é um curso de conteúdo propriamente dito. Nós explicaremos, respondendo a pergunta de Hamilton aí no final, nós explicaremos a melhor forma que serviu para a gente estudar jurisprudência, mas também deixando a liberdade para que, se você já tem um método que funciona para você, a gente possa fazer sugestões, ajustes, aparar as arestas, mas o mais importante é que você tenha rendimento. Se está rendendo, se está dando resultado, o objetivo está sendo atingido. Bacana? Agradeço a todos vocês. Desejo aí bons estudos, contem conosco nessa preparação, continuaremos produzindo conteúdo relevante e gratuito aqui nas redes sociais, como sempre apresentamos, e Fábio, sobretudo, conteúdo jurídico propriamente dito, com suas dicas de penal, com seu canal no YouTube, já hoje, inclusive, teve vídeo no Código Penal comentado pelo YouTube. Portanto, se você ainda não segue o professor Fábio lá no canal do YouTube, siga e acompanhe, que é um trabalho primoroso. Bacana? Um grande abraço, obrigado, Fabão, e a gente vai se vendo.